Olá pessoal, e aí, tudo bem? Continuando com o nosso treinamento, nesse vídeo irei mostrar para vocês qual vai ser a estrutura de projeto que nós iremos utilizar no nosso sistema. Nós iremos utilizar aqui, no caso, a estrutura de projeto MVC, Modo View Controller, um padrão bastante utilizado nas aplicações web hoje em dia, né? Que vocês vão ver ao longo do nossas videoaulas como vai facilitar a vida do desenvolvedor ao longo do prazo do projeto, né? Vai ficar muito mais fácil a manutenção. Eu estou com um projeto aqui aberto, lembrando que no vídeo anterior nós criamos o projeto, né? Demos um pontapé inicial com um projeto chamado Java para Web, que é o nome do meu canal no YouTube. Criamos o projetozinho aqui, se você não viu, procure aí no canal esse vídeo. E hoje aqui eu vou mostrar como funciona o MVC, o modo View Controller, e vou criar alguns arquivos aqui apenas para exemplo, mas nada dos arquivos que nós iremos utilizar, apenas para explicação mesmo. Para começar, vamos falar então da camada View. O que é a camada View, pessoal? A camada View ela é composta pelas nossas páginas. É nela que ficam nossas páginas XHTML, JSP, HTML, enfim, tudo que é referente à página, podemos dizer que está na camada View. E a responsabilidade dessa camada é simplesmente mostrar os dados para o usuário. Eu vou criar aqui então, para ilustrar melhor, uma pasta, mostrando como vai ser que a gente vai usar no nosso projeto, né? Aqui é só exemplo, mas o nosso projeto vai ser basicamente assim, ó. Aqui no LLVP do nosso projeto Maven, vou criar uma pasta, vamos dar um exemplo aqui de clientes, a gente vai ter um cadastro de cliente. Então eu vou criar uma pasta chamada clientes, né? Que nessa pasta dentro do LLVP cliente vai ter dois arquivos. Vamos criar aqui order, XHTML. Eu vou chamar aqui de for cliente. Não vou me ater às configurações, é apenas para exemplo. Vou mostrar como vai ser nosso projeto. Vou criar outra página, XHTML também, que aí eu vou chamar de buscar clientes. Ou busca. Buscar. Deixa eu avançar aqui, usar template. Esse template aí para não ficar uma página vazia, pelo menos. Não se atere para esses arquivos, que a gente não vai mexer em nada, veja que forma não tem nada. É apenas para ilustrar, ou seja, a nossa camada View é onde vai ficar nossas páginas. Em nosso projeto, cada cadastro, vamos supor aqui um exemplo, o cliente, a gente cria um folder, né? A gente cria uma pasta com o nome, no caso eu quero cadastrar cliente, com o nome que também pode representar a entidade cliente, e as duas páginas que são a de cadastro e a de busca, que vai fazer a tela que vai mostrar todos os clientes aqui no caso. Mas basicamente a responsabilidade, a camada View é mostrar os dados para o usuário e é onde ficam as nossas páginas, né? Então essa camada é muito simples de se entender. Vamos pular então para a camada, antes de eu criar um pacote, vamos pular para a camada Controller. A camada Controller basicamente é onde vai ficar nossas classes beans, né? A camada controle é onde fica nossas classes bin, que ela tem responsabilidade de interceptar as requisições do usuário, acessar a camada model para realizar algum tipo de processamento, buscar informação, enfim. E a classe bin, que ela gerencia, a classe bin gerencia nossas telas, né? Vamos dizer basicamente assim, ela também tem responsabilidade de levar o usuário para uma outra página e disponibilizar os dados com uma tela de pesquisa, né? Vou criar aqui então, vamos dizer assim, nós vamos criar com essa nomenclatura sempre, cliente bin, e a classe bin geralmente a gente vai criar vários pacotes, né? No nosso projeto aqui eu vou chamar sempre de com.java para tudo minúsculo para web, vai chamar bin. O pacote bin, onde vai ficar todas as nossas classes bin,
Essas classes BIM vão gerenciar nossas telas. É basicamente isso. Deixa eu criar essa classe aqui apenas para demonstração no pacote BIM. Ou seja, o for cliente ele vai cadastrar todos os dados da tela, vai vir para essa classe BIM, e aqui teria um método tipo, vamos dizer assim, vamos supor, salvar, né, sem parâmetros, né, e aqui na nossa tela for, teriam todos os valores do cliente e teria um botão para salvar, que seria esse método aqui. Basicamente é assim que funciona, que vai funcionar o nosso projeto, né? Uma classe BIM única, só que vai gerenciar as duas telas, no caso aqui de cliente, correto? Mas a responsabilidade dessa classe BIM, que ela fica, lembrando que todas as nossas classes no pacote BIM podem ser consideradas como está na camada controller do MVC. Ela tem essa responsabilidade, né? Interceptar as requisições do usuário que vem na tela. Também, às vezes, pode ser que nessas telas a gente pode ter alguns métodos, tipo Ajax, eventos. Então, ela que vai gerenciar toda a regra de negócio que tiver na tela, a gente vai fazer métodos aqui na nossa classe BIM. Mas ela não é a nossa regra de negócio da aplicação, apenas das telas. Ok? Mas vai ficar mais nítido e mais claro para vocês quando a gente estiver construindo de fato o nosso projeto. Mas basicamente é isso. Lembrem, todas as classes que tiver no pacote BIM são representadas no modelo controller. E o modelo model, né? O MVC falta apenas o model. O model é onde ficam as nossas entidades. As nossas entidades são aquelas classes que detêm a informação, são aquelas classes que representam uma tabela no banco de dados, né? Que representa a tabela no banco de dados. Deixa eu só criar uma classe aqui para ficar mais nítido. Aqui então seria a classe cliente. No pacote, não BIM, seria aqui, nós vamos chamar de entity. Vamos chamar de entity. E aqui receberia aquela anotação do JPA entity, do Java Persistent. Lembrando que não se preocupe que isso aqui é apenas para exemplo. E aqui teria nossos atributos, né? Nossos atributos, né? Private, nome, código, telefone, etc. A classe é a nossa classe, é a nossa entidade, né, no caso, é no pacote, no pacote não, no padrão de projeto MVC, na estrutura de projeto MVC, na camada módulo, fica nossas entidades, correto? Que representa a tabela no banco de dados. No padrão model também, né, do MVC, ficam as nossas classes conhecidas como DAO. Acesso a dados, né, dados de acesso a objeto, né, que é conhecido como DAO. Deixa eu criar aqui então um exemplo, pessoal. Cliente, que ela ficaria com ponto, né, para web, mas não seria no BIM. A gente vai criar um pacote chamado, se tudo maiúsculo, DAO, que na verdade não é cliente. Deixa eu refatorar aqui. Não é cliente, é cliente DAO. Vamos fazer assim. Deixa eu refatorar aqui. Falha nossa aqui. O que essa classe DAO faz? Eu tenho quase certeza que a gente não vai criar uma classe. Claro que a gente vai criar, na verdade, uma classe DAO para cada entidade que a gente tiver no nosso sisteminha, só que a gente vai ter uma classe DAO Pi. Ela vai ser, é lá que vai estar todos os nossos métodos, né? Mas deixa eu explicar o que é DAO. DAO são as classes que acessam o banco de dados, ou seja, as classes DAO são elas de fato e direito que se comunicam com o banco de dados, correto? Elas, na verdade, vão encapsular a utilização da JPA para fazer interação com o banco de dados. Então, nas classes DAO que vai estar os métodos persistent, merge, query, find, entre outros do JPA, que de fato é elas que se comunicam com o banco, fazem inserção, atualização, remove,
lista, né? Ou seja, faz a gravação e leitura dos dados, né? No nosso projeto, a gente vai criar uma coisa parecida com esse tipo aqui. Deixa eu para mostrar para você. Lembrando que não precisa criar essas classes, pessoal, é apenas para demonstração. Posso criar aqui uma classe chamada DAO no maiúsculo, e aqui vamos supor que ela vai ter um método aqui, vamos dizer assim, ó, salvar, né? Nossa classe DAO, ela vai estar no escopo de request, para ela ser um bin CDI desse pacote aqui, mas aqui é só um exemplo, só para demonstração. E aqui a gente vai estender essa classe DAO, né? Classe DAO, que a gente já vai ter acesso ao método, né? Ou seja, eu já vou ter acesso ao método salvar, então não preciso ficar assim na classe cliente. Vamos imaginar, eu tenho um cliente, eu tenho um usuário, eu tenho um fornecedor, eu tenho um contato, né? Coisas assim do tipo. Eu tenho que ficar criando para cada classe DAO, salvar, editar, listar, excluir. Não, a gente vai criar aqui numa classe DAO Py, né, que ela na verdade ela tem que ser abstrata, né? Eu esqueci isso aqui, mas é só para demonstração, vai ser uma classe abstrata. E as nossas classes DAO do pacote DAO vão estender essa classe DAO Py abstrata, que vai possuir todos os nossos métodos que vão se comunicar com o banco, para facilitar o nosso trabalho, né? Para não ter que evitar ficar criando os mesmos métodos para várias classes. Aí pode ficar um pouco custoso o projeto e grande demais, né? Nas nossas classes DAO, que representa a entidade, talvez a gente crie as consultas, né? Todos os tipos de consulta, tipo de busca, talvez a gente crie aqui. E deixe a classe PyDAO com apenas os métodos salvar, excluir e editar. Vamos ver ao longo do projeto, a gente vê isso aí. Certo? E também um padrão que eu gosto de utilizar muito, que fica também, que é responsabilidade, mas também é do pacote model, de novo, não é pacote, é do padrão da estrutura MVC, mas fica na estrutura model, é uma coisa chamada service, né? Eu vou criar aqui então, para ilustrar de novo, service, é um padrão que eu gosto de utilizar muito, que pode ser assim, chamado service, que todas as classes que tiver no pacote service, quer dizer, pessoal, que também está numa estrutura MVC, só que está na estrutura model, ou seja, DAO, Entity e Service são da estrutura model do MVC. O que vai ser o Service? O Service simplesmente vai ficar os nossos métodos de salvar, de excluir, de editar, de listar, de buscar, né? Mas eu não criei aqui em DAO? Não. Em DAO vai ser métodos abstratos, vai ser métodos que não vai ser para entidade nenhuma, né? Vai ser tudo genérico. Aí cada classe service vai chamar esses métodos que estarão criados aqui em DAO, mas eles não vão chamar diretamente DAO. O que vai acontecer? Eu vou fazer basicamente isso aqui, ó. Chamar cliente aqui, cliente DAO, vou dar esse nome aqui apenas para exemplo, tá, pessoal? Como a gente vai usar o CDI, vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos simplesmente chamar a nossa classe DAO, fazer o inject dela e utilizar os métodos que tem em cliente DAO. Aqui lembrando, talvez a gente tenha método de consulta, mas a gente não vai ter de salvar, de editar, de excluir, de buscar pelo ID e tal. Ah, mas então, como é que o service vai salvar, vai fazer isso? Não vai se comunicar, mas vai ter acesso a esses métodos. Lembrando, as nossas classes de entidades que são DAO, elas vão estender de DAO, que lá em DAO vai estar esses métodos, né? Parece um pouco confuso agora, mas vocês vão ver que é muito mais fácil na hora que a gente vai desenvolvendo. É só mesmo para explicação. Mas a gente divide os trabalhos e delega as tarefas para cada responsabilidade. Eu gosto também de utilizar service porque eu não curto muito, como eu vejo muitas pessoas utilizando, nas classes bin, que gerenciam nossas telas, injetando classes DAO. Eu não gosto muito. Pessoal, tem muita gente que usa muito isso aqui. Se bem que não tem muito problema, mas
pelo pouco que eu já li de padrão de projeto, o cliente DAO faz isso aqui, injeta a classe DAO, entendeu? Para utilizar os métodos lá. Eu sinto que eu estou pulando a camada service, né? Que é um padrão que eu aprendi a utilizar ao longo de um tempo. Eu vejo muitas empresas e corporações utilizam muito. Então eu não curto muito isso. Na classe BIM você injetar um DAO. O mais interessante seria fazer o seguinte: eu injetar o service, né? Que aí, se o BIM precisar de alguma regra de negócio, ele injeta o service, pede do service essa regra de negócio. Vou dar um exemplo aqui básico, pessoal. Vamos supor que eu vou cadastrar um cliente, certo? Eu venho aqui em BIM, e aí tem o método salvar, o usuário lá digita todas as informações do cliente, e o método salvar vai chamar o service e vai mandar para o service para salvar, né? Por que eu gosto do service? Porque o service funciona como vai ficar a nossa lógica de negócio, nossa regra de negócio vai ficar aqui. Nesse exemplo de cliente, eu vou salvar o cliente, mas eu tenho que verificar no método salvar sempre se esse cliente já existe, já não está salvo, né? Não posso deixar aqui no meu sistema, tenho 2 clientes salvos no mesmo sistema. Então, gosto do service, que o BIM se comunica com o service, passa os valores que vem da tela para o service, né? Aqui o service vai tratar. O service vai se comunicar com o DAO, fazendo uma busca, no caso o cliente DAO vai fazer uma busca por esses dados que ele recebeu e vai comparar se esse cliente já está no banco de dados ou não. Se tiver, ele vai retornar para o BIM e o BIM retorna para a tela informando que o usuário já foi cadastrado. Se não, ele permite a gravação. Entendeu? De novo, parece um pouco confuso, mas você vai ver que é muito mais fácil. Então, eu gosto muito de criar gosto não, que é o padrão certo, a gente está criando nossos métodos, nossas regras de negócio sempre no service. Tem alguma regra para salvar? Faz no service. Tem alguma regra, antes de excluir, tem que fazer uma condição? É no service. Tem alguma regra para editar? É no service. Tem alguma regra na hora de listar? Tem que remover alguma coisa? Tem que adicionar alguma coisa? Fazer alguma condição? Sempre faça no service. Ok? Basicamente é assim que funciona e é assim que eu vou fazer no nosso projeto. Eu sei que talvez ficou um pouco confuso, mas vocês vão entender melhor ao longo do projeto, entendeu? Então, se você gostou, dá um like aí. Qualquer dúvida, bote no comentário. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, pessoal.